eu sou Eduardo Castor e estou começando mais um vídeo da série Excel Básico. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar mais alguns recursos utilizados na execução de fórmulas no Excel. Muito bem, temos aqui uma tabela simples, hoje já mudando o nosso tema, passando a trabalho. Eu tenho aqui uma tabela simples, onde eu tenho os nomes de algumas pessoas, um cargo e seu salário. Vamos começar revendo alguns conceitos, o primeiro deles de aparência, selecionando toda a coluna de salário e colocando com o formato monetário. Muito bem, isso já foi visto em outros vídeos, é uma coisa muito simples, e qualquer coisa vocês podem voltar nos vídeos anteriores para tirar suas dúvidas. Prosseguindo, vamos imaginar que eu preciso acrescentar, ou melhor, descontar desse salário, um percentual de 8% referente a um imposto qualquer. Então, o que eu preciso para fazer isso? A primeira coisa que eu preciso é definir aqui o valor que vai ser retirado desse imposto e calculá-lo em cima do salário. Como eu faço isso? De maneira simples, eu vou dizer que o salário será multiplicado pelo valor percentual que eu quero descontar. Então eu vou encontrar aqui 8% do valor do salário. E na sequência eu vou ter o total, onde será descontado o valor que eu calculei. Então será o valor do salário menos o valor do imposto. Perfeito. A partir de agora eu tenho um valor líquido, de R$ 598, baseado no desconto de 8% do salário, que é 650. Então, eu vou repetir essa fórmula, tá, para todas as linhas existentes aqui na minha tabela. Já vimos isso, vou dar um duplo clique no ponto de cópia e o Excel já vai ter repetido aqui as fórmulas, como já vimos em vídeos anteriores. Então, na primeira linha, eu tenho F5 vezes 8%. Na segunda linha, eu tenho F6. Na terceira, F7, F8, F9, F10 e F11. Automaticamente, ele incrementou o número da linha na referência da célula que nós criamos a fórmula. O mesmo vai acontecer quando eu pedir para copiar os valores da coluna total. Então, a primeira linha é F5 menos G5, na segunda, F6 menos G6, e assim sucessivamente. Então, isso é uma coisa simples, já vimos como funciona, entendemos que o Excel funciona por referência de célula, ou seja, coluna F, linha 5, coluna G, linha 5. Então, cada célula, cada endereço é formado por duas referências. Nossa tabela está altamente dinâmica. Vou ajustar os salários a moldes de hoje. Vou colocar aqui R$2.000. Aqui eu coloco 2.500. Aqui eu boto 2.500 também. Então vou fazendo o reajuste de todos os valores. E nossa tabela foi totalmente reajustada. Vocês repararam que ocorreu um problema na exibição dos números das colunas ao lado. Por que ficou desse jeito? Porque o número ficou muito grande, então ele não consegue exibir. É um problema de largura de coluna. Para resolver isso, clicamos duas vezes entre cada coluna e automaticamente os números voltam a aparecer. Correto? Modo de ajuste automático de coluna visto em vídeo anterior. Feito isso, vocês já entenderam que as fórmulas são automáticas, está tudo muito bacana.
mas eu teria agora um problema. Por exemplo, vamos imaginar que essa alíquota modificasse, não fosse mais 8%. Eu teria que chegar na primeira linha, pelo menos, alterar essa alíquota para 8,5% e automaticamente a primeira fórmula mudaria, e para eu mudar todas as outras eu teria que copiá-la para baixo. Então, se eu tivesse aqui 100 linhas, esse seria o processo. Então, toda vez que houver um reajuste, eu tenho que automaticamente mudar a primeira fórmula e depois mudar todas as outras. Mas vocês poderiam perguntar, mas Eduardo, não tem uma forma mais simples, um local onde eu possa determinar essa alíquota e automaticamente todas as minhas fórmulas serem alteradas? Tem, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui em cima, indicando a alíquota, e aqui ao lado vamos colocar o percentual que desejamos, 8,5%. Então, eu tenho aqui na célula K2 a alíquota correspondente ao imposto que eu quero fazer o cálculo. Muito bem, agora eu vou mudar aqui na minha primeira fórmula, ao invés de ter a alíquota preenchida, eu vou colocar a referência da célula que contém a alíquota, ou seja, K2. Então, quando eu clicar, o Excel vai escrever para mim confirmando que a minha fórmula está correta. E vou pressionar Enter. Muito bem. Então, a partir de agora, aparentemente o valor não mudou, né? Porque a alíquota é a mesma, mas se eu trocasse aqui agora para 10%, ele mudaria automaticamente o valor calculado. Se eu mudasse para 15%, ele mudaria automaticamente. Se eu voltasse para 8%, ele também mudaria. Muito bem. Só que agora eu preciso colocar essa informação em todas as linhas. Então vamos fazer da maneira que estamos acostumados. Vamos clicar 2 vezes para que a fórmula seja copiada. Então, cliquei 2 vezes, a fórmula foi copiada e agora os valores desapareceram. Por que isso aconteceu? Vamos recapitular. Se na primeira linha eu escrevi F5 vezes K2 e eu copiei para baixo, automaticamente na linha de baixo minha fórmula será F6 vezes K3, que vocês vão reparar que não tem nada na célula K3. Então, eu fiz a cópia e o Excel entendeu que ele tinha que mudar o número da linha. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero que, nesse caso, ele continue observando o valor da célula K2. Então, vamos voltar e corrigir de novo a nossa fórmula. De que maneira? Vamos voltar na fórmula original. E, aonde eu tenho escrito K2, eu vou escrever cifrão, que está em cima do número 4, usando Shift, K, cifrão 2. Então, reparem que ele vai entender que a célula continua sendo K2. O que significa o cifrão na frente da letra e o cifrão na frente do número? Para o Excel, quando eu escrevo uma fórmula e coloco o símbolo de cifrão antes da letra e o símbolo de cifrão antes do número, o Excel entende que essas posições não devem ser alteradas durante a cópia da fórmula. Ou seja, se eu confirmar e agora eu copiar as fórmulas para baixo, automaticamente a primeira referência, que é F5 e que não tem o cifrão na frente, quando for copiada, sofrerá alteração, mudando para F6, F7 e assim por diante. Porém, a segunda referência, que possui o cifrão na frente, quando for copiada, não sofrerá nenhuma alteração, permanecerá sendo K2. Dessa forma, eu consigo copiar uma fórmula sem que a referência sofra nenhum tipo de alteração. Isso vai permitir que eu tenha fórmulas
que possuam uma referência estática e possuam uma referência dinâmica. Isso enriquece muito a planilha, permitindo, por exemplo, que a partir de agora, se eu tiver 100 linhas, eu não preciso me preocupar em atualizar todas elas. Basta eu vir aqui e atualizar a minha alíquota e automaticamente a minha planilha estará totalmente atualizada, sem nenhuma dificuldade. Ok? Então, essa foi a primeira aula sobre cópia absoluta. Logo, logo veremos mais um pouco sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.